Bem-vindos a mais um vídeo. Você quer saber qual que é o framework que talvez nos próximos anos vai fazer uma revolução dentro das organizações, da mesma forma como o OKR fez? Então fica comigo nesse vídeo até o final, que eu vou estar explicando sobre a mais nova moda do mundo organizacional, né? Principalmente nas empresas de TI, que é o Cynefin. Se lê Cynefin, né? Mas a pronúncia correta é Cynefin, ok? Então, pensando sobre organizações, principalmente na área de software, TI, né? Ou pode ser aplicado em qualquer organização, né? Qual que é o principal trabalho que os colaboradores fazem dentro de uma organização? Na sua essência, é resolução de problemas, ok? Qualquer trabalho que vai ser feito numa organização, numa empresa que você vai estar abrindo, vai ser a parte principal, né? A causa primária será a resolução de problemas. Você vai resolver problemas, ok? E muitas vezes é algo muito caótico, no sentido de não saber exatamente onde que você está metido, vamos dizer assim, né? Dentro desse mar de problemas que a gente tem que resolver diariamente, ok? E o Cynefin, ele veio de certa forma tentar organizar isso de certa forma, ok? Ele é considerado um framework, tá? E não tem nenhum documento muito formal sobre como ele tem que ser utilizado, ok? Porque, querendo ou não, é algo relativamente novo, principalmente aqui no Brasil. Oficialmente ele foi criado em 1999, ok? Lá seus 20 anos. Mas ele ainda é relativamente novo e a gente está aprendendo a trabalhar com ele. Então, vamos para algumas partes importantes aqui, né? Como eu comentei, né? Nosso trabalho, basicamente, dentro das organizações, ou na vida pessoal mesmo, é resolução de problemas. Nós podemos usá-lo como um guia para entendimento dos ambientes e processos existentes em cada área, e com esse conhecimento, direcionar melhor os esforços de atuação das equipes em cada contexto. Beleza? Isso que eu comentei. Muitas vezes a gente está inserido em determinados ambientes para resolução de problemas porque a gente não sabe o que está acontecendo. E o Cynefin veio para tentar organizar isso de alguma forma. Beleza? Isso vai ficar um pouco mais claro à medida um pouco mais para frente nesse vídeo. Beleza? Então, né, um ponto importante aqui, saber reconhecer a natureza de um problema ajuda a definir a estratégia mais efetiva para resolver o problema, maximizando o desempenho, o resultado e minimizando o esforço do trabalho. Isso também está muito ligado ao conceito de agilidade, né? Sempre pensando em minimizar o esforço do trabalho e tendo mais resultados em menos tempo possível. O Cynefin veio para, de certa forma, melhorar essa questão. Beleza? Então, um ponto que eu até comentei um pouquinho no início do vídeo, né, sobre o OKR. Né? O OKR é uma coisa que eu já vinha falando mais ou menos em 2014, 2015, mas muitas vezes a gente traz determinadas ideias que naquele momento, de fato, pode não ser o ideal. Talvez nem todo mundo ainda estava preparado para aquela metodologia, para aquele framework em determinado momento. Ok, o OKR foi um exemplo, né? Que ele realmente ganhou força agora nos últimos anos, mas no início muita gente pensou que é só mais uma coisa para atrapalhar, é só mais uma coisa para adicionar no processo. Mas de fato foi visto. Eu particularmente acho que ele é um pouco idolatrado demais, né? Mas de fato ele é bom, ok? Quem usa, eu já usei também, tem resultados bons. Só que eu acho que ele é idolatrado demais. E o Cynefin, ele tende a pegar essa mesma linha, tá? De novo, as organizações devem pensar, mais uma coisa para fazer. Mas, mais para frente, eles vão de fato saber que vai ser útil. De fato, é uma coisa útil para ser feito, para ser aplicado dentro das organizações. Então, sempre tem uma relação muito próxima entre causa e efeito, beleza? E o Cynefin, ele bate muito nessa tecla, ok? Então, agora chegando aos aspectos mais técnicos, né, mais
objetivos do Cynefin, né? A proposta central do framework Cynefin é classificar problemas em 5 domínios diferentes. O óbvio, o simples, ok? Ou claro, dependendo da forma, não existe uma tradução exata, né? Mas seria a ideia de ser algo simples. A segunda classificação seria algo complicado. O terceiro, algo complexo. O quarto, algo caótico. E quinto, a desordem. Desordem não no sentido de ser pior do que o caótico, mas no sentido de não estar classificado em algum desses 4 itens iniciais. Ok? Então é conhecido como desordem. Então, basicamente, qualquer problema, qualquer situação, qualquer ambiente dentro da organização ele pode ser classificado dentro desses 5 itens. Beleza? E a gente vai estar falando um pouquinho sobre esses itens. O primeiro domínio, óbvio, simples, é aquele ao qual pertencem os problemas que têm clara relação entre causa e efeito. Sabe-se com relativa precisão qual ação precisa ser realizada para atingir um determinado resultado. Problemas desse domínio podem ser corrigidos, evitados ou mitigados através da aplicação de melhores práticas. Aqui um ponto bem importante, normalmente pessoas com pouca experiência ou nenhuma experiência conseguem estar resolvendo problemas desse domínio. Ok? Basicamente, a gente vai ter um checklist para resolver esses problemas. Ou seja, uma pessoa que tem o mínimo conhecimento sobre aquele assunto vai estar conseguindo resolver aquele problema. Beleza? É uma boa comparação. A utilização de checklist de baixo conhecimento técnico em determinada área vai conseguir resolver problemas simples. Ok? E além disso, quem os tratará precisa apenas de treinamento e capacitação analítica para detectar, categorizar e aplicar soluções. Isso que eu falei, né? A pessoa não precisa de muito treinamento que ela vai ter resultados bons na resolução desse tipo de problema. Ok? Então, esse é a primeira classificação. Segundo domínio, é o complicado. É aquilo ao qual pertencem os problemas que também têm relação clara entre causa e efeito, porém, geralmente, onde diferentes ações podem atingir um mesmo resultado. Ok? Ou seja, aqui nesse ponto aqui do complicado, já existe uma maior interação humana para a resolução daquele problema. Normalmente são analistas, especialistas, que têm uma lógica por trás da resolução do problema, só que já exige um conhecimento muito maior, justamente por este ponto aqui. Diferentes ações para atingir o mesmo resultado. Vai depender muito da interação humana para saber qual ação tomar para atingir o resultado da melhor forma possível. Problemas desse domínio são, geralmente, melhor resolvidos por pessoas com experiência, justamente aquilo que eu falei, que conseguem julgar os prós e contras de diversas alternativas, escolher o que é mais adequado ao contexto. Nesse domínio aqui, um computador, sem ter uma inteligência artificial muito boa, já possivelmente não conseguiria resolver esses problemas. Aqui no simples, sim. Só que aqui já é mais complicado. O próprio nome já diz, né? Complicado. Beleza? Então, relembrando, temos 2 domínios, já que a gente consegue encaixar qualquer problema que acontece dentro de uma organização. Beleza? Então, vamos para o terceiro, que é o complexo. O complexo, o terceiro domínio, é aquele onde também é possível estabelecer relação de causa e efeito. Entretanto, apenas depois de aplicada uma ação. Esses são aqueles problemas que precisam de experimentação para serem resolvidos. Essa aqui é a principal diferença, tá? Essa experimentação, ou seja, a pessoa tem que testar. Ela vai fazer uma ação, ela vai ter um resultado, ela vai tentar melhorando esse processo. Não se tem uma lógica 100%, ok? Afinal, o número de variáveis é tão grande que impossibilita a previsão 100% segura. Justamente isso que eu falei, não se sabe 100% como resolver aquele problema. Vai ser de forma empírica, né? A gente vai testando, vai vendo os resultados, aplicando aquilo ali e vai tendo um resultado ao longo do tempo. E normalmente dá para fazer a comparação a times de pesquisa, por exemplo. Pesquisas, inovação, eles estão geralmente dentro da questão complexa.
ok? Então eles vão estar pesquisando, vão estar vendo as melhores formas e não existe algo muito objetivo, beleza? Então já temos o terceiro domínio aqui entendido. O quarto, complementando, né? Nesse domínio encontra-se, por exemplo, o desenvolvimento de negócios. Afinal, é praticamente impossível determinar com antecedência se uma determinada oferta agradará ou não ao mercado. Ou seja, de novo, né? Só complemento aquilo que a gente já falou. Não se tem algo muito objetivo. A gente vai saber na prática, ok? O quarto domínio, caótico, é aquele onde não é possível determinar com clareza relações de causa e efeito. Ou seja, isso aqui é quebrado, ok? Nem antes, nem depois de adotada uma ação. São problemas onde o número de variáveis é muito grande e é impossível determinar. Problemas desse domínio costumam ocorrer em situações atípicas, geralmente associadas a circunstâncias críticas. E aqui um ponto bem importante. A única solução para sair desse caótico é tomar algumas ações. Só que como o próprio nome diz, caótico, essas ações a gente não sabe se elas vão de fato surtir um efeito. Um exemplo de uma situação caótica, por exemplo, pode ser a pandemia que aconteceu esse ano. Muitas empresas tinham algo muito bem planejado e veio uma coisa que não estava prevista de nenhuma forma, ok? Ou seja, a pandemia tornou o ambiente organizacional caótico, ok? Se a gerência, enfim, a direção da empresa não estava preparada para isso, com certeza era um domínio caótico, ou seja, não existia algo muito objetivo o que ser feito diante de um cenário totalmente diferente que foi a pandemia. Beleza? E o quinto, finalmente quinto e último domínio, a desordem. É uma condição especial aplicada a problemas que não se encaixam em nenhum dos domínios anteriores. Aquilo que eu falei. Beleza? Então, né? Beleza, muito legal. A gente viu tudo, qual que é a ideia, o conceito inicial, as classificações aqui dos problemas, né? Tá, mas e aí? Como a gente vai estar aplicando isso dentro da empresa e qual que vai ser o real benefício, né? Então, saber identificar e diminuir a quantidade de problemas mais complexos. Esse com certeza é o principal ponto, tá? Problemas caóticos, principalmente, e complexos, a gente tem que tentar diminuir o máximo possível, principalmente os caóticos, tá? E para isso a gente precisa saber, de fato, classificar onde que a gente está inserido dentro de uma organização, tá? Aquilo ali é caótico, aquilo ali é complexo. O que que a gente tem que fazer para sair disso? Beleza? Isso está muito ligado à questão de agilidade também. A gente tem que ser ágil atualmente para conseguir sair dessas situações. Beleza? Questões práticas, tá? De como de fato aplicar todo esse framework dentro de uma organização, a gente não vai estar abordando aqui nesse vídeo, porque realmente seria um vídeo muito longo e a gente precisa entrar em detalhes bem mais técnicos para aplicá-los dentro da organização, uma situação real. Beleza? Mas toda a introdução e a classificação dos domínios foi feita. Beleza? E o principal ponto do porquê usar isso, né? Acho que também foi esclarecido nesse vídeo. Então, espero que tenham entendido, pelo menos saber a importância desse framework, né? E por que não já aplicar dentro da organização de vocês. Beleza? Então é isso aí e até o próximo vídeo.